Olá, pessoal. Esse vídeo, então, ele vai trazer a ideia da divisão da história, né? O que que é a história e a sua divisão, então. Mas antes de nós chegarmos a isso, nós temos que entender que teve um período de transição aí entre a pré-história e a história, tá? E o nome dado a esse período aí de transição vai ser proto-história. E nessa época aí, as sociedades agrárias acumularam os primeiros elementos para a futura aplicação da escrita, que vai ser o período histórico daí da escrita em diante, né? Embora então anteceda aí o surgimento da escrita, o período chamado proto-história, ele vai ser descrito bem depois, né, em documentos posteriores, certo? Então esse período aí de transição entre pré-história e história foi chamado de proto-história, que é uma adaptação, né? Um acúmulo aí para chegar à escrita, um desenvolvimento cultural. Então, a divisão da história, né? Então, a historiografia tradicional considera então que a história tem início com o desenvolvimento da escrita. Ponto. Né? Que aconteceu cerca de 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, a partir dos registros escritos, existe uma divisão da história feita de uma forma bem cronológica, que classifica então cada período histórico em idades. Por exemplo, Idade Antiga, né? A Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, também vale ressaltar aí que a divisão da história ela é um referencial que facilita a compreensão do estudo histórico. Então, para fazer, dentro da ideia didática, se tornar mais fácil, né, teve essa divisão aí do período, né, do período histórico aí. Então, trata-se de uma divisão convencional, que não é estática e muito menos imutável, né? Alguns aspectos de um determinado período histórico permanecem prevalecendo em outras épocas. Tá? Então, portanto, o término de um período e o começo de outro, ele não significa necessariamente um momento de modificação, e sim um momento de transição. É aquilo, né? Terminou um período X, né, a idade, não é uma coisa estanque assim, ó, agora é uma parede, um muro, né? Chegou até aqui e daqui agora pulou para o lado e segue. Não, é um período de transição e aí de novo aquele período algo vai ser superior, dá para se dizer assim, sobre os demais e aí vai ser identificado como aquela idade. Então, por exemplo, né? Vamos pegar a Idade Antiga. Então, na divisão da história, o período que corresponde à Idade Antiga, ou Antiguidade, né? Ele vai desde a invenção da escrita, entre 4.000 a.C. e mais ou menos 3.500 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente. Então, até 476 depois de Cristo. Tá? E aí, essa Idade Antiga, ela vai ser subdividida de novo em Antiguidade Clássica e Antiguidade oriental. Então, na antiguidade, vão surgir, então, ou surgiram as primeiras civilizações. A maioria delas localizadas, então, na região chamada de Crescente Fértil, às margens ali do rio Nilo, né? Região adequada para o desenvolvimento da agricultura. Então, né, sedentarização, agricultura, né, plantar, colher, se alimentar, a subsistência. Diferentes civilizações se desenvolveram durante a antiguidade, então, né? Dentre elas os egípcios, né? Os mesopotâmicos, a civilização chinesa, a persa, a hebraica, né? Fenícios, que faziam parte da antiguidade oriental. Esses aí. E as gregas, né? As romanas, que vão formar então a antiguidade clássica. Então essa é a divisão dentro dos povos também, né? Dentro dessas civilizações. Depois, então, da Idade Antiga, nós vamos ir para a Idade Média. Tá? Então, a Idade Média ou Idade Medieval, também chamada assim, compreende o período que se estende então de 476
com a queda do Império Romano, né? Até o ano 1453, com a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Então, o período foi marcado aí pela hegemonia da Igreja Católica, certo? Enfraquecimento comercial, sistema de produção feudal, onde é que a terra, né, era a base econômica, e uma sociedade extremamente hierarquizada, né, dentro da ideia dos estamentos aí, né? Clero, nobreza e o povo, né? Os servos. Depois da Idade Média, então, vem a Idade Moderna. Então, o marco histórico aí da Idade Moderna, ou a modernidade, é a queda do Império Bizantino, em 1453, né? Esse período, então, ele vai se estender até 1789, com a Revolução Francesa. Então, é a Idade Moderna, de 1453 a 1789. E durante a Idade Moderna, então, o mundo passou por uma série de transformações. Tá? Foi nesse período, então, que o continente europeu começou a expansão marítima, dando início, então, às grandes navegações, que vai resultar, então, na conquista de outros territórios, como a África e o continente americano, né? A nós aqui. Então, durante a modernidade, as classes dominantes europeias aí acumularam muitas riquezas, criaram bases para expandir sua forma de organização pelo mundo, né? E o período favoreceu também o desenvolvimento do sistema capitalista, né? E a transição, então, da produção agrária para a produção mercantil e industrial. Então, aí, a Idade Moderna é esse período aí desse desenvolvimento aí, do capitalismo comercial em transição para o capitalismo industrial, o acúmulo aí, né, de riqueza da burguesia, que vai promover revoluções e mudanças dentro da política e dentro da sociedade, certo? Então, essa é a Idade Moderna. E, por último, então, a Idade Contemporânea, certo? Então, a Idade Contemporânea, ou contemporaneidade, está inserida na divisão da história como período que tem início com a Revolução Francesa, então em 1789, e perdura até a atualidade. Então, às vezes, diz, nós somos modernos. Não, nós não somos modernos, né? Nós somos contemporâneos. A modernidade acabou no final ali do século XVIII, né? No início da Revolução Francesa, em 1789. Então, a contemporaneidade ela vem até os dias atuais. Alguns dizem que somos pós-modernos, outros dizem pós-modernos. Então, a contemporaneidade foi o período em que aconteceram aí as mudanças mais profundas nas formas de organização da sociedade. Tá? Então, esse período histórico também foi marcado por conflitos, grandes guerras mundiais, o avanço da tecnologia, tem toda a corrida espacial, desenvolvimento de armas, né? Enfim, N desenvolvimento, N mudanças, né? Que a idade contemporânea trouxe pós-idade moderna. E ainda estamos num processo de desenvolvimento cada vez mais presente, né? Cada vez mais transformações aí, tá? Forte abraço.